Olá, aluno! Seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa aula do curso de Finanças Pessoais. Nesta terceira aula desse curso, eu vou dar sequência ao módulo 2, onde nós estamos tratando sobre a parte de como construir um bom orçamento doméstico, como fazer com que as finanças do dia a dia sejam equilibradas, que nós tenhamos realmente respeitados os nossos limites de gastos. A gente tem aquela disciplina financeira de gastar menos do que ganha, controlar rigorosamente todas as despesas, todos os gastos para que sobre dinheiro no final do mês. Então, dentro disso, agora eu vou falar sobre de onde vem e para onde vai o seu dinheiro. Tá? Para responder essa pergunta, a gente precisa fazer orçamento. E aí, no orçamento, eu terei todas as receitas listadas, todas as despesas listadas, de modo que se possa fazer uma avaliação fria, direta sobre esse assunto. Então, na verdade, o orçamento doméstico é um relatório mensal que vai ter lá todo o controle de gastos, e que vai ser o seu melhor aliado nesse controle, para buscar essa disciplina. Então, a gente vai ver aqui da onde vem o dinheiro e para onde vai o dinheiro. Quer dizer, da onde vem quais são suas fontes de receita, quais são e quanto isso impacta. Para onde vai, onde estou alocando meu dinheiro, quer dizer, aonde estou gastando, quais contas eu estou pagando ou aonde estou investindo o meu dinheiro. Quer dizer, o destino desses recursos. É importantíssimo a gente saber. Bom, saber de onde vem o dinheiro vai ajudar você a decidir como ele vai ser utilizado. Se você tiver várias atividades que geram renda, saber de onde vem o dinheiro vai ajudar você a empregar melhor o seu tempo nessas atividades, fazendo com que você tenha uma dedicação maior, tenha um foco maior naquelas que podem lhe aumentar a renda, podem gerar um incremento de renda, digamos assim. O que é uma receita, então? São todas as fontes de renda que você tem. Algumas pessoas têm apenas uma única fonte de renda. Eu trabalho como assalariado, eu só tenho essa fonte. Eu sou empresário, só tenho a renda da minha empresa. Mas tem pessoas, por exemplo, que têm salários, têm comissões, tem pessoas que recebem aluguéis, além disso. Tem pessoas que têm ações, por exemplo, recebem dividendos. Tem pessoas que recebem mesadas. Tem pessoas que recebem vales, bônus, enfim, uma série de remunerações que podem ser pagas das mais diversas maneiras. Então, essa é a soma das suas receitas. Quem é assalariado, por exemplo, recebe o salário mensal. Então, a pessoa, na hora de contabilizar as receitas, muitas vezes esquece que ela tem outras receitas além desse salário mensal. Às vezes, as pessoas não lembram que elas ganham salário de 13º, que elas ganham salário de férias, que elas ganham participação nos lucros a cada semestre. Veja, tudo isso faz parte da sua soma, da sua renda, do composto dos recursos e a origem, então, desses recursos. Então, a primeira atividade nossa aqui, o primeiro exercício é listar as nossas formas de receita, as rendas que nós temos. Assim como antes nós listamos os bens, agora a gente vai listar as receitas. O que são as receitas, então? Salário. O salário 1, salário 2, as comissões, renda com aluguéis, dividendos, mesada, pensão, enfim, quaisquer rendas que você tenha, ou mensais, ou semestrais, ou anuais, enfim, que façam parte da sua vida. O ideal é sempre trazer isso para bases mensais. Então, por exemplo, se você ganha 6 salários por semestre em bônus, em gratificação, em participação de lucros, pode lançar que você ganha um salário por mês. Então, distribua isso mensalmente, que fica mais fácil fazer as contas. Já que normalmente nós contabilizamos as despesas mensalmente, também vamos contabilizar as receitas desta mesma forma. Tá bom? Agora, para onde vai o seu dinheiro? Então, da onde vem o dinheiro são as receitas. Para onde vai o dinheiro são os gastos, as despesas, os investimentos, quer dizer, o direcionamento que nós damos ao nosso dinheiro. Então, é importante sempre a gente saber quanto tem, de onde vem o dinheiro, quanto dinheiro a gente tem, mas entender exatamente onde a gente está gastando dinheiro é a única maneira de manter o controle disso.
É a única maneira de nós implementarmos melhorias no sentido de reduzir, né, desperdícios, de reduzir gastos com supérfluos, de otimizar os recursos, de fazer de fato sobrar dinheiro ao final do mês. Então, você não consegue fechar os buracos de um barco, por exemplo, uma fenda que se abre no casco de um barco, se você não sabe onde está essa fenda. E às vezes a gente tem buracos, às vezes a gente tem problemas no orçamento, mas não sabe aonde. Eu gasto mais do que eu ganho, mas aonde dá para cortar? Aonde dá para reduzir? Aonde eu estou gastando mais do que eu deveria? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer e essa é a resposta que a gente precisa buscar. Então é muito importante para o barco não afundar, como a gente está vendo nessa imagem, é que você tenha essa consciência e tenha esse controle rigoroso de cada uma das suas despesas e saiba onde pode ser melhorado esse processo. Eu coloquei uma frase do Gustavo Cerbasi, que é muito bacana, que ele fala o seguinte: a sua riqueza não depende do quanto você ganha, mas do quanto gasta ou do que faz com aquilo que ganha. Ou seja, você pode ser rico mesmo, tá? Você pode ser rico mesmo tendo poucas receitas, mesmo não tendo lá uma grande fortuna, mesmo não tendo um grande salário, mesmo não tendo ganhos muito exagerados, tá? Então você pode sim construir a sua riqueza. Como ele diz, a sua riqueza, sua independência financeira depende do quanto, né, de como você gasta o que ganha e não exatamente do quanto você ganha, sim do quanto você gasta. As despesas, então, são todos os gastos que nós possuímos, né? Todos os gastos que podem fazer parte aí do seu orçamento doméstico, devem fazer parte do seu orçamento doméstico. Para fazer orçamento, para facilitar, normalmente a gente distribui os gastos em grupos, tá? Por grupos de gasto, de despesa. Então, dentro desses grupos, a gente tem os grupos de moradia, né? Despesas ligadas a aluguel, a condomínio, a pagamento de custos para morar. Alimentação é um custo importante, geralmente, no orçamento das famílias. Transporte, compras, cuidados pessoais, educação, entretenimento, saúde, despesas financeiras. Enfim, quando a gente distribui por grupos, fica mais fácil avaliar para onde está indo o seu dinheiro. Porque você consegue ter uma visão macro, né, bem interessante de realmente assim chamar a atenção. Poxa, caramba, eu estou gastando tudo isso com despesas financeiras. Às vezes, quando a gente não põe no papel, a gente não se dá conta de que está pagando taxa disso, taxa daquilo, juros, né, pacotes de contas e tal, tudo mais. Quando você põe no papel e você olha quanto isso representa sobre o total das suas finanças, começa a chamar a atenção, tá? Geralmente, moradia e alimentação, por exemplo, são os dois itens que levam quase aí praticamente 50% da renda das famílias. Em muitos casos, até mais do que isso, tá? Mas, em média, em torno de 25% a 30% é usado em moradia e 25% a 30% da renda é usada em alimentação, tá? Então, veja como são despesas importantes. Bom, aqui eu listei para a gente exercitar as principais despesas. Você pode fazer aí, tá? Basta pegar um papel, uma caneta, ou abrir uma planilha no Excel, ou pegar um programa daqueles que gerencia suas finanças. Tem até aplicativos hoje para smartphones, onde você pode fazer esse gerenciamento, lançando as suas despesas à medida que elas vão acontecendo. Aqui eu distribuí em grupos, como eu falei, para facilitar. Então, todas as despesas ligadas à moradia, por exemplo, aluguel, prestação da casa própria, condomínio, manutenção, impostos, seguros, água, luz, gás, empregados, telefone, internet, bens adquiridos, enfim, tudo isso faz parte de moradia. Outro grupo, alimentação. Aí entra o supermercado, a feira, açougue, padaria, refeições feitas fora de casa, enfim, todos ligados à refeição. Grupo de transporte, despesas com estacionamento, combustível, oficina, passagens, seguro, né, manutenção do veículo, enfim, tudo isso entra como despesas de transporte. Despesas ligadas a compras, compras de roupas, de calçados, de presentes, de acessórios, de materiais diversos, enfim.
Cuidados pessoais, corte, escova de cabelo, manicure, depilação, shampoos, cremes, barba, cabelo, academia, né? Todas as despesas ligadas à higiene pessoal, cuidados pessoais, enfim, contas pessoais. Educação, despesas ligadas a colégios, faculdades, material escolar, cursos, livros, jornais e revistas, mesadas, merendas, enfim, tudo que faz parte aí dos custos ligados à educação, tanto sua quanto dos seus filhos, das pessoas da família. Despesas com saúde, o que eu posso incluir nesse grupo? Seguro-saúde, seguro de vida, né? Médicos, psicólogos, dentistas, fisioterapias, exames, farmácias, tudo ligado à saúde. Entretenimento, as principais despesas normalmente é TV a cabo, locadora. Locadora hoje em dia está meio fora de moda, né? Mas tem as locadoras virtuais ou locadora online, CDs, DVDs, restaurantes, cinema, teatros, shows, eventos quaisquer, clubes, viagens, tudo isso faz parte de entretenimento. E nas despesas financeiras a gente pode colocar, por exemplo, imposto de renda que você precisa pagar, juros sobre empréstimos que você tenha contraído, cheque especial, rotativo do cartão de crédito, anuidade do cartão de crédito, multas por atrasos, as tarifas bancárias, pacotes de serviços ou custos, né? Você fez uma TED, lá o banco cobrou, por exemplo. Então são despesas financeiras. Tá? Todas essas devem ser lançadas também separadamente para que você tenha noção da dimensão delas. Tá? Então, qual vai ser o resultado desse exercício? Listamos aqui todas as nossas receitas, listamos agora todas as nossas despesas, tá? Já sabemos a quantas andam as nossas finanças, já sabemos se nós estamos com as contas equilibradas ou não, já sabemos se está faltando dinheiro ou está sobrando dinheiro nesse nosso orçamento, já sabemos se nós estamos construindo patrimônio ou estamos destruindo patrimônio. Tá? Então, a receita menos as receitas menos as despesas é o que sobra para investir, ou então a conta no vermelho. Né? Se não sobra nada, se falta dinheiro nessa conta, ela vai ficar no vermelho, você vai ter que financiar essa conta de alguma maneira. Então a demonstração do nosso resultado vai ser da seguinte maneira, aqui agora é o resumo disso tudo. Lá eu abri por contas, no detalhe, agora a gente tem um resumo, quer dizer, o fechamento desse nosso resultado. Então eu tive de receita, por exemplo, R$ 3.600, aqui a gente colocou dados fictícios, obviamente, tá? Que é 100% da minha receita. Nas despesas, moradia, 1.080, alimentação, 900, transporte, 520, compras, 180, cuidados pessoais, 216, educação, 280, saúde, 216, entretenimento, 100. Total de despesas, R$ 3.500. Isso representa quanto? 97% do salário dessa pessoa. Tá? Então, ele tem um saldo de apenas R$ 100, ou seja, apenas 3% da renda sobra todos os meses para investir. É muito pouco. Eles vão dizer, professor, mas que bom, a maioria dos brasileiros fecha a conta no vermelho, esse cara pelo menos está conseguindo fazer sobrar. Mas veja, ele está sobrando muito pouco. Primeiro, que esses R$ 100 por mês é pouco para ele construir um montante, uma aplicação financeira considerável que dê a ele independência financeira lá na frente, como já falamos em outra aula. Então ele precisa guardar mais. Segundo, é pouco também porque se ocorrer qualquer imprevisto, ele está muito justo, está muito no limite. Então qualquer despesa adicional não prevista, e infelizmente elas acontecem de vez em quando, ele vai se perder, ele vai entrar no endividamento, ele vai começar a pagar juros, enfim, ele vai começar a pagar prestações e aí a vida financeira provavelmente vai desandar. Então pode vir a se tornar um problema essa situação que ele tem nesse momento. Agora, para onde vai o seu dinheiro? Para onde o seu dinheiro está indo? Qual é o destino dos seus recursos financeiros? Eles, de fato, estão sendo bem aplicados, estão sendo bem geridos? Né? Então, nesse mapa aqui, você usando uma planilha, tem muitas planilhas hoje que fazem isso, ele mostra por grupos qual é o percentual que você está alocando em cada uma das contas. Então, nesse caso aqui, 30% da renda dessa pessoa está indo para moradia, 25% para alimentação, 14% para transportes,
5% para compras, 6% para cuidados pessoais, 8% em educação, 6% em saúde, 3% em entretenimento, despesas financeiras, graças a Deus, zero. Quer dizer, a pessoa não tem custos com bancos ou com financiamentos, empréstimos e tal, despesas ligadas ao mercado financeiro. Tá? Então veja, ter essa visão aqui é muito bacana, você poder fazer melhorias. Bom, qual vai ser a tomada de decisão? De acordo com a situação que nós encontramos nesse levantamento, nós precisamos tomar alguma decisão e ver o que será feito daqui para frente. Se as receitas forem maiores que as despesas, sobrou dinheiro, você está ganhando mais de fato do que está gastando, aproveite para investir o dinheiro que sobra no final do mês. Faça bons investimentos, faça boas escolhas, faça com que esse dinheiro que sobra investido se multiplique ao longo do tempo. Agora, se suas receitas forem iguais às suas despesas, comece a rever o orçamento, porque, como falei antes, qualquer imprevisto vai fazer com que a coisa desande. Então, se acontecer qualquer probleminha nas suas finanças, você vai ter problemas financeiros e aí precisa estar preparado para isso. Se as suas receitas forem menores que as suas despesas, tome medidas urgentes, veja, em relação aos gastos, porque você precisa fazer uma boa análise, ver quais são as despesas que estão fazendo você ficar no vermelho e que podem ser melhoradas, que podem ser reduzidas, que podem ser cortadas ou pelo menos diminuídas. Veja, aí a situação já passou do limite. As finanças, com dinheiro sobrando, ok, se estiver sobrando o suficiente. Se estiver equilibrado, como nós falamos, é preciso tomar alguma atitude, porque só as finanças em dia não bastam. Qualquer imprevisto você estará no vermelho. Agora, se você já está no vermelho, ou seja, você mês a mês vem gastando mais do que ganha, é hora de tomar uma atitude urgente, porque você está indo morro abaixo, literalmente. Você está simplesmente destruindo as suas finanças e queimando o patrimônio, tendo cada vez menos patrimônio ao invés de construir patrimônio. Outra coisa importante nós fazermos com as nossas despesas é classificá-las. Por que classificá-las? Para saber aquelas que de fato são importantes, são relevantes, são necessárias para o nosso dia a dia. Então, existem algumas despesas que são obrigatórias e outro grupo que são despesas não obrigatórias. Obrigatórias são aquelas às quais eu não consigo fugir. Não obrigatórias são despesas que eu posso ter, como posso não ter. Quer ver? Dentre as obrigatórias, a gente tem dois grupos, obrigatórias fixas e obrigatórias variáveis. Tá? Nas obrigatórias fixas, por que a gente chama elas de fixas? Elas não podem ser eliminadas e não podem ser reduzidas. As obrigatórias que não podem ser eliminadas nem reduzidas é o aluguel, é o IPTU, é o IPVA, é o condomínio. Tá? Claro, a não ser que você mude de apartamento, que você mude de casa. Mas se você morar na mesma casa, o seu aluguel é o proprietário que vai definir. Você pode até negociar, brigar, tentar reduzir o preço, mas normalmente é difícil, ele mais aumenta do que desce. O IPTU é a prefeitura que vai cobrar. O IPVA é o Detran que vai cobrar. O condomínio, não é você que define o valor do condomínio. De acordo com o imóvel que você mora, o condomínio vai ser definido. Tá? Então, essas são despesas obrigatórias fixas. Nas obrigatórias variáveis, o que acontece? Elas não podem ser eliminadas, porém podem ser reduzidas. Quer ver? Alimentação, por exemplo. Não dá para viver sem se alimentar, né? Então é uma despesa que eu não consigo eliminar, mas eu consigo reduzi-la. Eu consigo ir em um restaurante mais simples, eu consigo fazer almoço em casa e levar para o trabalho ao invés de ir para o restaurante, eu consigo gastar menos para o jantar, por exemplo, fazendo o jantar em casa à noite ao invés de sair para jantar. Então, são maneiras de reduzir a despesa com a alimentação. Vestuário. Não dá para ficar sem roupa, ninguém vai sair andando pelado pela rua. Agora, eu posso vestir roupas mais simples, posso vestir roupas que não sejam, talvez, de grifes tão caras, né? De repente, uma grife menos importante. Eu posso reduzir despesas com higiene, com limpeza, com energia, com água.
né? Então, por exemplo, eu posso fazer a limpeza da minha casa ao invés de pagar uma empregada para fazer a limpeza, uma faxineira. Eu posso cuidar do meu filho em vez de pagar uma babá para cuidar dele. Eu posso desligar a luz quando eu saio de alguma peça na casa, né, para não ficar gastando luz de graça, mas eu não posso viver sem luz, quer dizer, eu não posso mandar cortar a energia elétrica da minha casa. É impossível hoje em dia se viver sem luz. Mas você pode gastar menos, você pode poupar energia, assim como a água também. Bom, nas despesas não obrigatórias também são dois grupos, as não obrigatórias fixas e as não obrigatórias variáveis. As não obrigatórias fixas podem ser eliminadas e não podem ser reduzidas. Por exemplo, plano de saúde, assinatura do jornal, um clube, né? A partir do momento que você adota, você vai entrar no plano de saúde, ou você paga o plano de saúde ou não paga. Se você paga, vai ser um valor X. Se você não pagar, né, tem essa despesa menos. Então não dá para reduzir, mas dá para eliminar. Tá? Eu quero ser sócio de um clube. Ótimo, você vai pagar uma mensalidade. Ah, mas eu quero pagar menos mensalidade. Ou você cancela e não paga mais mensalidade, ou você paga a mensalidade que o clube define. Tá? E nas não obrigatórias variáveis, que podem ser eliminadas e podem ser reduzidas, por exemplo, cinema. Eu posso resolver que eu não vou mais ao cinema. Ninguém morre por isso, né? A gente consegue viver sem ir ao cinema, apesar que é ruim, mas dá. Ou então eu posso ir menos ao cinema. Então, ou eu reduzo essa despesa, ou eu corto ela totalmente. Shows, teatro, entra aqui também, DVDs, CDs, livros, produtos de beleza, enfim, são despesas que são variáveis, que podem ser eliminadas e podem ser reduzidas também. Então, eu posso usar menos esse tipo de serviço ou produto, como eu posso simplesmente não usar mais, sair totalmente fora. Então, claro, essas despesas variam um pouco de acordo com o padrão de vida que as pessoas têm. Para algumas pessoas, algumas despesas podem ser essenciais, fundamentais, necessárias, que talvez para outras pessoas não sejam. O que o seu dinheiro está fazendo? Bom, a questão central de acumular riqueza é fazer o dinheiro trabalhar por você. Tá? Então, fazer uma avaliação mensal contínua do orçamento, avaliar os investimentos, né? Ver realmente se aquelas aplicações financeiras estão indo bem, estão rendendo bem, se o cenário é favorável para elas, né? Para tomar as melhores decisões. Uma das coisas que eu mais ouço na minha vida de educador financeiro é: professor, qual é a melhor aplicação financeira? Qual é a resposta para essa pergunta? Não existe melhor aplicação financeira. Existe a melhor aplicação financeira para aquele momento, para aquele cenário, para aquele objetivo e para aquele perfil de investidor. Tá? Então, cada um tem a sua melhor aplicação financeira e cada momento da economia tem a sua melhor aplicação financeira. Tá? Agora, as pessoas falam muitas vezes: professor, mas eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho condições de ficar fazendo orçamento doméstico todo mês, fazer avaliação dos meus investimentos, ver o que está bom, o que está ruim, o que precisa melhorar, o que precisa mudar. Você precisa ter tempo para isso. Você gasta milhares de horas por ano para ganhar dinheiro. Por que não tirar algumas horas, alguns minutos do seu mês, da sua semana, para administrar o seu dinheiro, para acompanhar o seu dinheiro, para gerenciar o seu dinheiro? Nada melhor do que isso, gente. O mais difícil, normalmente, a gente faz, que é ganhar dinheiro. Na hora de fazer o mais fácil, o mais prazeroso, que é controlar esse dinheiro, que é usufruir desse dinheiro, a gente não consegue fazer bem feito. A gente julga que não tem tempo. Será que não tem mesmo? Tá? Então, até coloquei um dito popular aqui que fala que o pior cego é aquele que não quer ver. Aquele que sabe que está com problema, mas não quer mexer. Ele sabe que está fazendo as coisas erradas, sabe que as contas estão desequilibradas, sabe que está no vermelho, que precisa tomar uma atitude, que precisa mudar de vida, mas não quer fazê-lo. Não admite que está errado para não ter que tomar uma atitude que ele sabe que vai ser complicado. Bom, um passo a passo simples aqui para fazer um orçamento doméstico. Primeiro, reunir a família e levantar, ainda que de forma aproximada, todas as despesas que estão sendo feitas durante o mês. Então, os pais, os filhos, todo mundo precisa estar unido, todo mundo precisa conversar, todo mundo precisa entender do assunto e saber o que está acontecendo com as finanças da família.
Então, levantar todas as despesas, todos os custos que a família tem. Segundo passo é acompanhar e apurar no mês seguinte o que realmente foi gasto. Então, primeiro nós orçamos lá, colocamos tudo no papel, passou o mês, vamos sentar e vamos reavaliar. O que de fato foi gasto durante o mês? Ah, isso bateu, isso aqui ficou longe, isso aqui passou, enfim. Aí você consegue ver o que de fato está acontecendo. Terceiro passo, avaliar e programar possíveis cortes, tá? Que poderão ser feitos no mês seguinte. Então agora eu já mapeei tudo, agora eu já acompanhei tudo, agora eu já sei de fato como andam as finanças da família, é a hora de começar a cortar algumas coisas. Ah, professor, mas não dá mais para cortar nada no nosso orçamento. Sempre dá para cortar. Sempre dá para apertar o cinto um pouquinho mais, que certamente a família vai aguentar. Então, veja que certamente haverão oportunidades para fazer eventuais cortes. Tá? Então, esse orçamento, a partir de agora, você vai levar para frente todos os meses, fazendo acompanhamento, fazendo ajustes, calibrando, enfim, tudo mais, vendo o que está acontecendo nas finanças o tempo todo. Mas é muito importante, você não pode esquecer de envolver a família toda nesse processo. Não adianta um estar comprometido, estar envolvido, cuidar das finanças, colocar tudo no papel, ter um belo planejamento financeiro se o resto da família não colaborar, não ajudar, não fizer a sua parte. Todos precisam fazer a sua parte, tá? Então, tenham essa consciência e convençam todos a participar desse processo para que realmente ele tenha êxito, né, ao longo do tempo. E lembre-se que pequenas despesas são sim importantes. Às vezes as pessoas falam, mas essas continhas pequenas eu não registro. Uma taxinha que eu pago no estacionamento, né, que eu uso, que eu vou no shopping, um sorvete que eu fui tomar, sei lá, sabe essas coisas pequenas? Mas geralmente é aí que mora o perigo. Essas continhas pequenas, R$50 aqui, R$100 lá, R$20 acolá, R$60 não sei aonde. E quando você vai ver, é isso que acaba furando o orçamento. Não são as grandes contas. Porque as grandes contas as pessoas têm mais controle, têm mais noção sobre elas. As pequenas continhas, elas estão disfarçadas. Na verdade, elas se tornam uma grande conta no final do mês, se não for bem gerenciado. Tá? Então, tenham essa atenção e controlem-se, façam de tudo realmente para que a disciplina seja a palavra de ordem, a disciplina de fato aconteça no dia a dia, para que as finanças fiquem cada vez melhores e que vocês consigam fazer sobrar cada vez mais dinheiro e possam fazer daí por diante cada vez mais investimentos. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar a partir da próxima aula. Nós vamos construir um plano de ação, né, para a partir desse equilíbrio das finanças que a gente fez aqui, quer dizer, fizemos orçamento, aprendemos como equilibrar as finanças, como fazer sobrar dinheiro, agora a gente vai ver o que fazer com isso, né, como gerenciar realmente para ter o melhor aproveitamento nas suas finanças. Tá? Então, na próxima aula, plano de ação. Eu vou ficando por aqui então, obrigado mais uma vez pela participação de vocês, espero que tenham gostado e eu espero você também daqui a pouco na próxima aula do nosso curso de Finanças Pessoais. Até mais!